pessoal, tudo bem? Tô aqui com a Eliane Segatti Rios, registro. Ela que desempenha um papel muito importante na Universidade do Norte, na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Tem uma função muito estratégica lá, porque além de ser a coordenadora do International Office da UEMP, é também coordenadora do Paraná Fala Inglês e coordenadora do Idiomas Sem Fronteiras. E do Centro Internacional de Idiomas. Meu Deus, é muita coisa. E vice-presidente da FAUBAI. Muito obrigada por tudo que você tem feito pela comitiva. Foi uma programação genial. Eu queria, no primeiro momento, que você falasse brevemente do seu trabalho, o que você está fazendo de inovador na internacionalização e como é que foi o planejamento para acontecer essa comitiva. O que você fez para chegar até aqui? Bem, então, olá a todos da UniOeste, é um prazer estar aqui com a Gabi e compartilhar um pouquinho com vocês algumas das iniciativas que nós temos feito na UEMP. Como vocês perceberam, eu tenho diferentes chapéus, né, na minha universidade, o que intensifica o meu trabalho por um lado e facilita por outro, porque nós conseguimos ter uma integração dos setores que ajudam no desenvolvimento da internacionalização. Então, para nós na universidade, investir em programas de desenvolvimento linguístico é estratégico, né? Então, eu reconheço que a minha comunidade universitária, ela tem um déficit em termos de proficiência na língua inglesa, principalmente. Nós, da universidade, elegemos a língua inglesa como a língua de desenvolvimento e propagação da ciência. Portanto, para nós, ela é estratégica. Então, nesse sentido, nós colocamos muita ênfase na participação da nossa comunidade nesses programas. Então, nós temos aí o Paraná Fala Idiomas e o Paraná Fala Inglês. Mais estrategicamente, né, nós temos o Idiomas Sem Fronteiras e o Centro Internacional de Idiomas que nós lançamos no ano passado. Então, toda a comunidade universitária ela é convidada para desenvolver as políticas linguísticas da universidade e também a política de internacionalização. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer um trabalho colaborativo e que é compreendido pela nossa comunidade universitária e, por sua vez, nos dá o devido apoio para desenvolver as ações que nós precisamos dentro da nossa universidade. Então, eu acredito que nós temos um processo muito interligado entre as políticas linguísticas para que elas deem o suporte para o desenvolvimento de ações de internacionalização, né? Então, talvez essa seria a primeira parte aí da sua pergunta, né? E em relação à programação desse programa de mobilidade, nós iniciamos oficialmente a parceria com a Languages Canada em março do ano passado, quando nós lançamos a segunda fase do Paraná Fala Inglês. Evidentemente que eu já tinha contatos com a Languages Canada e com muitos de seus parceiros já anteriormente, mas nós oficializamos a parceria em março do ano passado, quando então o governador, né, e o secretário assinaram um termo de oficialização da parceria. Desde aquele momento, eu expressava o desejo de que essa parceria ela propiciasse a mobilidade para os nossos alunos, para os nossos professores, entendendo a dificuldade das nossas próprias instituições em apoiarem, né, financeiramente essa mobilidade. Nós sabemos o quanto é difícil ofertarmos institucionalmente bolsas de mobilidade, né? Então, assim, dentro da área internacional, nós temos trabalhado muito. Abrir um edital de mobilidade, nós submetemos projeto, independente de qual agência de fomento estadual ou federal, né? Nós sempre temos feito esse esforço e que não é diferente de todas as outras universidades, né? Então, nós teríamos um potencial de mobilidade a partir da parceria da Languages Canada, porque é uma associação que tem mais de 200 membros aqui distribuídos em todo o Canadá. E, nesse sentido, as universidades e institutos de idiomas parceiros da Languages Canada, eles têm um objetivo que é o desenvolvimento da língua inglesa e da língua francesa como segunda língua e como língua estrangeira. Então, eles têm o know-how dessa parceria e de serem participativos nesse processo de mobilidade, porque o interesse deles, evidentemente, é o de colocar o seu instituto, a sua universidade em destaque nesse cenário e, ao mesmo tempo, otimizar o ambiente internacional recebendo alunos e professores brasileiros. Então, imediatamente a Languages Canada aceitou esse desafio com o nosso pedido inicial de contemplarmos ao menos um aluno do programa em cada uma das universidades estaduais. A Languages Canada
eu representando a coordenação estadual do programa, junto com a Rachel, que representa a Languages Canada, trabalhamos nesse edital e ele foi publicado para os mais de 200 membros da Languages Canada. Então, pela nossa surpresa, nós conseguimos 21 bolsas. Demais. E com uma atenção especial aqui da English School of Canada, que colocou em jogo, né, essa proposta de receber todos os coordenadores do programa, né? Imediatamente a proposta foi aceita, a Rachel ainda comentou comigo, Eliane, será que a gente vai conseguir? Eu falei sim, vamos aproveitar todas as bolsas certamente. E aí uma segunda etapa foi o trabalho com todos os coordenadores, no sentido de dar ciência sobre essa ação em todas as universidades e tentar regular o processo de seleção desses alunos, né? Como que isso seria feito, portanto, por cada coordenador institucional. Então, todos os coordenadores tiveram um empenho expressivo, né, nessa ação, e eu acredito que até agora nós podemos avaliar como uma ação de muito sucesso, né? Esse processo de mobilidade, ele ocorre entre julho e agosto, muitos alunos ainda farão a sua mobilidade em agosto, então dentro desse programa de mobilidade nós temos alunos e professores do Paraná indo a Toronto, Montreal, Halifax, Calgary e Vancouver, né? Então são diferentes províncias do Canadá, temos universidades, temos institutos de línguas, mas todos eles com o compromisso de não só promover essa imersão linguística, mas também a cultural e a acadêmica, né? Tanto quanto possível, de modo que quando do retorno de toda essa delegação participante desse programa, que eles possam contribuir efetivamente para as nossas universidades, apoiando o processo de desenvolvimento da internacionalização. Demais, muito obrigada, Eliane. Eu queria comentar também que a Eliane tem feito um papel político muito importante aqui, na liderança da comitiva, na liderança da representação dessas 7 universidades estaduais, e tem uma força muito grande, um volume muito grande no estado, e não só no desenvolvimento local das nossas comunidades, das nossas cidades, mas assim, essa missão da internacionalização está vindo com força, né, Eliane? Sim, com certeza. E nas universidades tem chamado muito a minha atenção que eles estão nos recebendo muito bem, e a visão, a cultura que eles têm aqui de mente aberta é uma coisa impressionante. Na Trent University, por exemplo, a gente chegou lá, a Kate nos deu o convênio. Ó, gente, aqui o convênio, assim que o relacionamento com a UEMP é feito, quem tiver interesse, vamos fazer. Então assim, não é uma coisa de dividir a pizza, é entrar junto mesmo. Exatamente. Então é nesse sentido. O que mais tem te chamado a atenção aqui durante essas 3 semanas? O que mais você achou legal? Assim, não, vou replicar lá. Sim, eu acredito que, essas boas-vindas das universidades, como você disse, realmente foi surpreendente. Pessoalmente, eu já tinha contato com a maioria dessas universidades e, é claro, um relacionamento irrestrito com a Languages Canada, o que auxiliou muito nesse processo de boas-vindas, né? Eu acredito que estrategicamente o que faremos nos próximos passos é trabalhar de forma muito articulada com os assessores dos escritórios de relações internacionais, porque nós estamos aqui para dar suporte a essas ações. Então isso significa levar em consideração as ações, as áreas estratégicas de desenvolvimento internacional para o Estado, que sejam de comum acordo com as universidades e que o governo canadense tenha interesse, né? Então, essa ação política que você mencionou, Gabi, é muito importante porque hoje nós temos o consulado do Brasil no Canadá ao nosso lado e que nos vai abrir portas não só para essa interlocução com as universidades, mas também com as organizações, com as indústrias canadenses e brasileiras, o que certamente vai impactar de maneira muito positiva para as nossas universidades e para o desenvolvimento do nosso estado. Perfeito. E a Eliane tem feito isso muito bem, né? Dá muito orgulho de ver alguém representando o estado dessa forma. Muito obrigada, Eliane. Eu que agradeço, Gabi. Gabriela, de Toronto, para a TV Imago Oeste. Valeu, pessoal.